Fala pessoal, bem-vindos a mais essa exploração visual. Hoje a gente vai destrinchar uma das maiores vitórias da matemática moderna, a resolução da famosa conjectura de Poincaré. É bom demais ver como um problema que ficou 100 anos tirando o sono dos pesquisadores finalmente foi resolvido. E o mais maluco é que o método para isso é simplesmente genial e fora da caixa. Tudo começa com um baita susto no mundo acadêmico. Lá em 11 de novembro de 2002, um matemático russo chamado Grisha Perelman publicou um artigo bem quietinho lá na internet. E a reação da comunidade? Ele conseguiu! Especialistas do mundo inteiro literalmente pularam da cadeira com a surpresa. Mas vem cá, o que causou todo esse alvoroço do lado? O grande mistério aqui não é só o fato de o problema ter sido resolvido, mas sim como a coisa toda aconteceu. A conjectura de Poincaré era um enigma totalmente topológico. Lidava com aquelas formas fluidas, espaços conceituais. Só que o Perelman não usou as ferramentas clássicas da topologia. Ele pegou as armas da geometria diferencial, que é um campo super focado em rigidez, curvaturas exatas, distâncias precisas, para escalar essa montanha teórica. Como é que duas áreas tão diferentes se juntaram para criar a solução perfeita? Bom, para entender esse triunfo passo a passo, o nosso roteiro é o seguinte. A gente vai passar por topologia versus geometria, depois entender o enigma de Poincaré, entrar no fluxo de Ricci e, por fim, chegar em singularidades e cirurgia. Beleza, vamos direto para o primeiro ponto. Topologia versus geometria e as regras desse jogo. É fundamental entender essa diferença que é bem sutil, mas absoluta, entre o mundo super flexível da topologia e este universo bem mais rígido da geometria. Dá para resumir a ideia básica com aquela velha piada matemática de que um topólogo não consegue diferenciar uma xícara de café de um donut. É que na topologia, as formas podem ser esticadas, amassadas e torcidas à vontade, desde que não se faça nenhum corte ou furo novo. Ou seja, um objeto todo deformado continua sendo matematicamente o mesmo se ele mantivesse propriedades fundamentais, tipo o número de buracos. Isso faz com que espaços extremamente retorcidos fiquem super difíceis de reconhecer logo de cara. Já a geometria não deixa barato. Ela liga para a forma exata, para os ângulos, para as medidas reais. É uma disciplina muito mais concreta, sabe? E zero tolerante com essas deformações soltas. O que nos leva direto para a parte 2. O enigma de Poincaré, a verdadeira fera indomável da matemática do século XX. Lá em 1904, o Henri Poincaré lançou uma daquelas perguntas que abalam as estruturas, focada em classificar espaços, mais especificamente as chamadas variedades tridimensionais. Simplificando bastante a linguagem técnica, o que a galera queria saber era o seguinte: será que qualquer espaço tridimensional fechado, sem bordas e sem nenhum buraco atravessando ele, pode sempre ser deformado de um jeito contínuo até virar uma esfera tridimensional perfeitinha? A dúvida que ficava no ar era essa. Será que a forma tridimensional mais básica do universo matemático é, no fim das contas, só uma esfera tridimensional disfarçada? Para tentar matar essa charada, a abordagem clássica era quebrar essas formas complexas em pedaços mais simples, usando a chamada decomposição em primos. Pensa em como a gente fatora um número grandão em números primos. A ideia era basicamente fatiar essas variedades tridimensionais imensas, usando esferas internas, dividindo tudo em blocos primordiais isolados. O problema é que, mesmo com todo esse esforço de organização, aquela imensa flexibilidade da topologia continuava sendo uma barreira gigante que bagunçava qualquer tentativa de resposta. Com um obstáculo desse tamanho, a estratégia precisou mudar e mudar feio. E aí chegamos na parte 3, o fluxo de Ricci, a arma matemática revolucionária que ia virar o jogo unindo os dois mundos. Em 1982, o matemático Richard Hamilton percebeu que focar só na topologia não ia dar em nada, a coisa estava estagnada. Então ele introduziu o fluxo de Ricci. E isso funciona basicamente como um algoritmo de correção em movimento. Em vez de focar na flexibilidade da forma, o fluxo de Ricci ataca a métrica geométrica rígida do objeto, deformando ela de um jeito bem suave ao longo do tempo. O objetivo principal é distribuir a curvatura da forma para que ela fique o mais homogênea e nivelada possível. É um processo criadinho para ir matando as irregularidades. E a inspiração por trás dessa ideia é simplesmente brilhante, porque faz uma analogia direta com a equação do calor lá da física. Pensa assim, se a gente colocar uma fonte de calor num cantinho de uma sala gelada, a equação diz que, com o tempo, o calor vai se espalhando aos poucos até a temperatura ficar igualzinha na sala toda, certo? O fluxo de Ricci faz a mesmíssima coisa, só que com a curvatura.
Aquelas áreas geométricas com picos super altos vão sendo suavizadas e os vales profundos vão se nivelando. O espaço é literalmente forçado a evoluir devagar até atingir uma geometria impecável, uniforme, revelando assim a sua verdadeira estrutura. Bom, o ponto crucial aqui é que, na prática, a coisa começou a dar problema. E é isso que nos leva para a parte 4, singularidades e cirurgia, e os obstáculos no meio do caminho. O fluxo de Ricci parece a ferramenta mágica e infalível, mas alguns entraves pesados apareceram na hora de uniformizar tudo. É que esse fluxo tinha um defeito grave. Ele não rodava infinitamente de um jeito perfeito. Uma hora aconteciam rupturas. O Hamilton esbarrou em dois grandes desastres locais, que são as tais singularidades. De um lado, partes esféricas inteiras podiam simplesmente se encolher tanto até o volume virar um absurdo zero absoluto, colapsando num único ponto com uma curvatura que ia para o infinito do nada. Do outro lado, tinha a singularidade de beliscão de pescoço. Imagina uma área central bem fininha, ligando duas massas, que vai apertando tão rápido que a estrutura se estrangula por completo antes de atingir o balanço que a gente queria. Esses rompimentos travaram o programa do Hamilton por décadas. Quando uma dessas singularidades acontecia, a curvatura explodia e destruía qualquer equação. E faltavam também limites lógicos comprovados para segurar as medidas internas durante essa evolução toda. Além disso, bateu um pânico geral na matemática por causa de uma anomalia bizarra que eles apelidaram de Soliton charuto. Era um cilindro infinito degenerado, onde fazer qualquer corte ou cirurgia de conserto seria impossível. O medo de que esses charutos inquebráveis brotassem a qualquer momento botou freio de mão em todo o avanço natural da teoria. Virando para os anos 2000, parecia que tudo estava fadado a ser mais um daqueles mistérios sem fim. Até que chegamos no avanço do Perelman, o golpe de mestre, a grande sacada que ia resgatar e salvar todo aquele esforço de anos. Foi o Grisha Perelman que entrou na jogada e salvou a ideia brilhante do Hamilton com uma precisão nunca antes vista. O grande trunfo dele foi uma capacidade absurda de mapear exaustivamente tudo o que estava prestes a quebrar. Em vez de deixar a zona de perigo explodir no infinito, ele delimitou e classificou esses pedaços minuciosamente. A partir dali, sabia-se categorizar exatamente onde tinha um simples tubo, onde estavam os chamados Y-gorros e onde ficavam aquelas pontas fininhas super perigosas prestes a estourar, chamadas de Y-cornetas. E o mais aliviante, ele descartou teoricamente a existência do monstro indomável, o famoso Soliton charuto. Acompanhando o raciocínio, olha como isso se transforma numa verdadeira sala de operação teórica. Essa é a célebre cirurgia matemática desenhada por Perelman. No primeiro passo, ele descartava os componentes triviais que o algoritmo já estabilizava sozinho de boa. No segundo passo, quando o sistema detectava as perigosas Y-cornetas, que eram os pontos críticos, a cirurgia entrava com tudo e fazia um corte limpo bem na ligação estrangulada. Na terceira fase, ele instalava tampas esféricas tridimensionais em cada ponta que tinha acabado de ser cortada, curando e fechando o espaço geométrico. E por que tudo isso? Para que, no último passo, a equação do fluxo de Ricci ganhasse vida nova e continuasse rodando até o final do processo. O tamanho e elegância dessa manobra cria uma rede incrivelmente complexa. Com esses cortezinhos preventivos e os enxertos das tampinhas, os erros que antes destruíam a equação eram só contornados. O Perelman montou uma verdadeira válvula de segurança matemática. No momento exato em que a curvatura começava a acelerar para quebrar tudo, o sistema pausava, a cirurgia acontecia e restabelecia o espaço. O fluxo, então limpo e sem anomalia, recomeçava infinitamente mais forte, suavizando a estrutura toda sem nunca colapsar a integridade geral do objeto. Simplesmente sensacional. O impacto desse resultado cravou o nome dele na eternidade da matemática. O Perelman conseguiu provar, sem deixar dúvidas, de que toda essa série de cirurgias ia precisar só de um número finito de intervenções num tempo muito bem estipulado. Com essa garantia de que a coisa era estável, ele conseguiu mapear e categorizar o comportamento exato de evolução de absolutamente qualquer variedade tridimensional que existe. Isso confirmou de vez o ambicioso programa de geometrização concebido pelo Thurston. E a cereja do bolo resolveu em definitivo o desafio de 100 anos, a conjectura de Poincaré. A premissa do Henri Poincaré estava certa, mas precisou das garras afiadas da geometria moderna para finalmente domar aquela infinidade flexível da topologia. E agora, tendo essa chave mestra para reconhecer de vez a estrutura básica que rege o nosso próprio universo tridimensional, fica uma reflexão muito forte. Quais outras verdades imensas sobre a natureza e a física estão aí, escondidas no escuro teórico, só esperando que surja uma mente capaz de misturar disciplinas que parecem separadas?
Quando se tem a coragem de olhar para problemas antigos usando uma lente totalmente nova, o impossível de um século inteiro pode acabar virando o alicerce fundamental da compreensão humana. Valeu demais por acompanhar esse mergulho fantástico.